A resposta de todo vendedor é depende. O bom vendedor sabe que tudo depende da situação que ele está vivendo. Qual que vale mais? A Maroc ou a Saveiro? Depende. Por que depende? Eu sou um representante que de vez em quando eu preciso levar caixa, eu preciso parar no centro da cidade. O que vale mais para mim? Uma Saveiro. Não, eu sou um pai de 2 filhos, eu acabei de comprar um sítio. O que vale mais para mim? Uma Maroc. E aí, galera que acompanha o LigaCast, estamos começando mais um episódio, hein? Mais um. E hoje não vai acabar a energia na cidade de Limeira, que teve um baita vendaval, acho que reforçaram todos os fios aí, né? Assim espero. No último a gente gravou no escuro, né? Boa, a luz de velas. Foi bonito, foi romântico. Comendo aqui um nosso boteco à luz de velas. Antes de a gente falar então do nosso convidado, que é fera, cara viajado, tem bastante coisa pra gente falar aqui. Famoso, a gente hein? precisa, Famoso. Vamos parar de conversar e vamos começar a gravar logo, porque tava muito interessante. Tava muito interessante. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Já vou começar falando do nosso boteco, já que eu citei ele então, né? Claro. A parte do boteco sou sempre eu que falo. Não sei por que será? Eu não entendo isso. Por quê. Nosso boteco é um bar bem tradicional em Limeira aqui, que todo limeirense conhece. A gente perguntou pro nosso convidado, já foi? Ele falou, quem em Limeira não foi no nosso boteco? E a gente tá com o careca mais fofo de Limeira aqui hoje, acompanhando aqui. Ele é legal que ele é grandão, fortão, e é uma delicadeza, um amor de pessoa, né? E tem Mandiopan. Sabia que o Mandiopan é de Limeira? Não acredito. É em Limeira, 1922. Foi inaugurado em Limeira, Mandiopan. Ele estudou pra isso, viu? Todo episódio eu falo. E o nosso boteco agora tá com comida mexicana. A gente tá comendo já alguns episódios aqui, galera. Tava precisando. Limeira tava precisando de uma comida mexicana top desse jeito. Então eu recomendo vocês irem no nosso boteco pra comer, beber uma cervejinha super gelada, porque é o melhor lugar pra você ir à noite nessa cidade. É isso. Lá é muito top. E vamos falar de Gela Sorvetes? Bora. Gela Sorvetes, né? Gela Sorvetes é uma fábrica de sorvete aqui de Limeira. Eles também possuem lojas. Então, se você aí quer experimentar um dos melhores sorvetes de Limeira, vá lá para Gela Sorvete. Eles também possuem franquias. Então, se você está buscando algo aí para investir na sua cidade, você pode investir em uma Gela Sorvete, que é muito top. O sorvete é muito bom. Eles têm mais de 18 anos no mercado. Então, assim, qualidade garantida. Eu conheço o pessoal de lá. Então, assim, eu fui conhecer a fábrica. É tudo... Cara, que da hora, velho. Ver fazendo sorvete lá. Muito bom. Muito da hora. E temos aqui também o Bastelli Consultorias. A gente fala sempre do Brunão, né? Brunão é gente boa. Tava lá ontem. Tava lá fazendo as estratégias pro e-commerce. O Bruno, ele tem uma consultoria de e-commerce. Então, se você quer alavancar as vendas do seu negócio na parte digital, ele é o cara para montar a estratégia certa, cara. Ele vai desenhar o funil, vai desenhar o como que você vai fazer o atendimento, montar o CRM. Então, se você não entende nada ou quer começar ou quer alavancar o seu negócio através do digital, chama Bastelli Consultoria. Nas redes sociais, @Bastelli Consultoria e-commerce. Então, a gente vai deixar também aqui na descrição. Só correr lá. Temos também a Track and Field. Gastando meu inglês, tá? Tô certo. Track and Field. Tô bem. Track and Field. Os caras, gente boa demais. E assim, melhor roupa da cidade. Isso com certeza. Os caras têm, 31 anos de história. Pouco tempo. Mais de 220 lojas espalhadas pelo Brasil. Nossa, e aqui em Limeira, eles ficam na rua Visconde do Rio Branco, número 588, no centro. Então, se você quer ter um atendimento diferenciado, busca roupas assim, a gente tá elegante, não dá? A gente teve uma consultoria dress code. Elegância, por elegância. Então, atendimento diferenciado na Track and Field, roupas de qualidade. Então, se você quer se sentir bonito, que nem eu e o Tito. Eu tô alinhadinho. Então, vai lá na Track and Field, beleza? Na rua Visconde do Rio Branco. E também temos a Renove Consultoria. A Renove Consultoria é uma consultoria para empresas. Então, da parte financeira, parte comercial, parte de estoque, toda a parte gerencial do seu negócio, montar a melhor estratégia para você ter muito mais resultados. Contem com o pessoal da Renove Consultorias. Eles possuem vários profissionais que vão te ajudar em marketing, finanças, vendas, comercial,
todas as áreas da sua empresa. É bem Então, completo se você o quer ir trabalho para o deles. próximo nível, contrate a Renove Consultoria, que eles vão poder te ajudar com a sua empresa. Show de bola. Temos também a Padaria Moreira, que está sempre com a gente lá na Liga do Conhecimento. Então, se você quer uma experiência diferenciada para o seu evento, Finger Foods, já comeu Finger Foods? O Moreira é especialista nisso, chefe Moreira. Permita-se comer. Permita-se comer algo que vai impactar o seu seu paladar, paladar. porque não basta fazer gostoso, tem que Tem que saber saber vender. É o bordão. É o A bordão gente dele, decorou a o gente bordão. decorou o pitch dele. já. Então falem com o Moreira aí nas redes sociais, que com certeza vai dar um outro nível para o seu evento, certo? É isso. Temos também a Padaria Nós. Padaria Nós é o melhor cafezinho da cidade. Eles têm franquias também aí em outras cidades e, cara, é sensacional. A gente teve um bate-papo já com o Renan e assistindo esse bate-papo você entende o sucesso da Padaria Nós. Então, recomendo vocês irem lá tomar um cafezinho. É um ótimo lugar para fazer reunião de negócios. Eu já fechei negócios lá, cara. É, Já fechei negócios lá. eu também. Recentemente eu passei o cartão lá para fazer um curso. É verdade. É verdade. Primeira reunião nossa foi onde? Lá na nossa. Aí. Então a Padaria Nós eu recomendo para vocês. É um ótimo ambiente aí para você ir com a família, para você marcar um date para ir tomar um cafezinho e para você fazer reuniões de negócio também. É um ambiente muito propício para tudo isso, certo? Temos também o Estúdio House, o melhor estúdio da cidade. Hoje estamos sendo conduzidos aqui pelo Liminha. Liminha é o Estúdio House, cara, é o melhor estúdio de Limeira, equipamentos de ponta. Verdade. Toda essa qualidade que vocês estão assistindo aí e vendo é graças ao trabalho do Estúdio House. E eles entregam muito mais do que um conteúdo bonito para vocês, cara. Eles têm uma experiência de atendimento aqui, cara. Eles entregam um valor que estúdio nenhum nessa cidade aqui e região consegue entregar. Os caras, eu sou fã mesmo de carteirinha deles e recomendo você vir gravar seu podcast aqui, certo? Certíssimo. E não só podcast, né? Eles também têm estúdio de gravação para curso. Então, Olha se você só. quer gravar um curso, eles também têm essa especialidade, pode ajudar você. Show de bola, show Certo. de bola. Temos o que mais? Temos a Check Business. Check Business. Check Business, não pode Olha falar o Check inglês. Business. Ah, Check Business. A Check Business é uma plataforma de checklist inteligente. Então, se você quer padronizar os processos aí da sua empresa, você precisa estar sempre aí para os negócios funcionarem, todas as rotinas funcionarem, o colaborador não consegue entregar o que você espera. A Check Business, ela organiza as etapas da sua empresa e aí, através de um aplicativo, você consegue gerenciar à distância. Olha que maravilhoso. Então, se você ficou curioso para saber, chama lá a Check Business, entra no site checkbusiness.com.br e a gente vai te ajudar a organizar os processos aí da sua empresa. Show de bola. Temos também a Pratique Sistemas. Pratique Sistemas é um software ERP para gestão de empresa, onde você pode controlar seu estoque, contas a pagar e receber, fazer vendas, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico. E, além de tudo isso, tem alguns módulos bem direcionados para o segmento de semijoias. Então, se você trabalha com semijoias e tem todas aquelas particularidades de grade de tamanho, grade de banho, enfim, emissão de etiqueta, Maleta. controle de maleta, consignação, isso pega muito. Não importa em que etapa da cadeia das semijoias você está, se você está produzindo, se você está vendendo, se você é atacado, se você é varejo, a gente consegue te ajudar. Então, siga lá, @Pratix, e qualquer dúvida, chama a gente lá que a gente faz uma demonstração sem compromisso para entender o seu processo e entender como a gente pode ajudar a você ser mais produtivo aí dentro da sua empresa. Certo? Isso. Temos a Liga do Conhecimento também, então se você não conhece, segue a Liga do Conhecimento. Lá a gente faz encontros de empreendedorismo, passa conhecimento, temos a nossa contribuição social, então quer saber mais, entra lá no nosso Instagram, @Liga do Conhecimento, e eu acho que é isso, né? Bora isso. para nosso convidado. Quem é o nosso convidado, Emerson? Rapaz, o nosso convidado, olha, por que eu tô gastando meu inglês? Porque o cara é American Patriot. I believe in America. E assim, cara, eu nem sei falar. Petrolhead. É o Petrolhead, cara. Eu quero saber quem que é Um viciado em Petrolhead. carros, né? Petrolhead, entrepreneur. Que Achei que era patrão, Petrolhead. Deve ser patrão. Pô, o cara, ele é sales marketing, ele já foi, enfim, já foi várias coisas aqui. Estamos com Rui Barbosa, que prazer estar aqui. Salva de com palmas, você. Rui Barbosa.
aí, é um prazer estar aqui, esse convite, eu fico muito feliz. Inclusive, esse convite nasceu na nós, né? Nasceu Ó, lá, entrou lá. aqui, ó. Time. Time é tudo. Entendeu? Então, cara, tô muito feliz de estar aqui. É um prazer gigantesco. Eu admiro vocês pra caramba. A gente se conheceu no show de vendas. Verdade. Foi muito, muito 10 e agradeço o espaço aí, a gente poder trocar uma ideia, contar um pouquinho da história e aprender alguma coisa ou outra, né? Eu sou um certeza. eterno aluno. Exato, a gente sempre tá aqui, né? A gente gravou vários podcasts e eu sempre venho, aprendo alguma coisa, saio com o meu bloquinho de anotações aqui, ó, cheio. Aqui é uma escola pra gente, cara. É. A gente comentou, né? A gente falou tanta coisa interessante que não foi gravado. Vamos tentar retomar. A gente comentou que muita coisa a gente aprende fora da faculdade, né? E isso aqui pra gente, cara, é um MBA. Você não tem ideia quanto a gente verdade. aprende nessa mesa aqui. Eu concordo. Certo? Pra começar, cara, a gente gosta de fazer uma pergunta que é um pouco mais filosófica. Maravilha, estamos prontos. Essa daí é braba, hein? Quem é você? Mas sem falar o seu nome e sua profissão. Eu sou um vendedor. Eu acredito na venda, eu acho que o mundo inteiro foi construído através da venda. E eu tenho certeza que todos nascemos vendedores, mas a gente para de praticar, entendeu? Porque a venda é tudo, cara. Tudo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente sente, foi vendido por alguém, entendeu? Então, eu sou um vendedor. Eu acredito na venda e eu acho que tudo é construído a partir dela. Relacionamentos, tudo parte da venda. Então, eu sou um vendedor. Show, faz muito sentido isso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque quando a gente é criança, a gente vai pedir uma coisa pros nossos pais, você tem que vender uma ideia, né? Você tem que vender que você merece aquilo que você tá vendendo. Às vezes Não, eu total, escuto, cara. não, mas eu não sei vender. Falo, põe uma situação. Você quer ir em tal restaurante com seus amigos, ou você quer ir em tal restaurante com a sua namorada. Você vai fazer um pitch de venda ali. Isso aí é argumentar É sobre. aquele lugar que a gente foi, né? Ou o nosso boteco. Entendeu? Você vai colocar toda uma situação ali, vai falar da comida, do local, do estacionamento, tudo. Você tá fazendo uma venda. Cara, eu percebo quando a gente vai fazer uma viagem. Parece que você quer que todo mundo vá para aquele lugar, porque de tão legal que é, você faz uma viagem muito da hora. Não tem como, você vai querer vender aquele lugar que você foi, aquela experiência, né? Aquelas memórias que você teve, você fala, mano, foi muito da hora, você tem que ir lá, não sei o quê. É vendas, né? Isso Tudo daí, é venda. realmente. Tudo é venda. Mas O início de um relacionamento é venda, uma amizade. Tudo. Tudo é venda, cara. Tudo Mas só volta à que venda. eu vejo que, por exemplo, assim, essa parte da vendas, né? Muitas pessoas têm um certo bloqueio ou uma certa... Preconceito, né? Um certo preconceito, porque talvez desde pequeno, talvez foi nos ensinado que vender não é legal, ou as pessoas têm vergonha de vender porque tá incomodando. Só que, assim... Como que foi o seu ambiente, né? Foi propício para você desenvolver isso na vendas desde pequeno? Ou você, tipo, foi desenvolvendo e percebeu isso, falando, mano, eu sou vendedor? Cara, é assim, eu tive que vender desde pequeno. Porque, por exemplo, na época da escola, eu tinha que me encaixar. Então, por exemplo, eu não era o cara que jogava bola bem, entendeu? Eu não era o bonitão da sala. Então, cara, eu tinha que vender, eu tinha que ser engraçado, eu tinha que prender a atenção das pessoas, eu tinha que me comunicar. Então, a comunicação me ajudou muito. Eu sempre fui muito bom para conversar sobre qualquer assunto. Então, assim, eu tive que me vender desde pequeno, entendeu? Então, para mim foi muito natural. Eu sempre comecei, e eu comecei na venda muito cedo. Entendeu? Eu sempre tive esse... Porque eu lembro que na época da escola todo mundo falava assim, eu vou ser médico, eu vou ser não sei o quê. Eu falava, cara, eu não sei o que eu vou ser. Por quê? Porque eu não tinha encontrado a minha potência ainda. Eu falava, cara, mas nossa, eu vou ser advogado? Aí todo lugar que eu ia, eu sempre acabava... E meu pai sempre falou pra mim, cara, você é muito camaleãozão, cara. Onde você vai, você entra no meio, você começa a pegar o jeito de falar, você começa a entender... E eu demorei um tempo pra perceber que, cara, isso vamos dizer assim, é uma qualidade para um vendedor. É uma habilidade importante, né? Total. Exatamente. E assim, eu meio que... A venda, pra mim, porque teoricamente não tem uma faculdade de venda, né? E ainda tem um estigma, cara, que é muito uma coisa que, assim, eu já escutei vários. Mas você não tem um trabalho lá? Pode ser até de vendedor. Tipo, a última... Como assim, cara? É muito difícil, venda é muito difícil. É aquela velha história do, nossa, você fala tão bem, dá um bom vendedor. Ou um locutor, né? Porque não é só falar. Entendeu? Inclusive, a venda, pra mim, não começa na boca, ela começa no ouvido. Entendeu? Você primeiro escuta pra vender, você não fala pra vender. Legal, essa Entendeu? daí é a Venda- primeira vez que eu Com ouço. certeza. Explica Quem mais. fala bem é locutor. Entendeu? Quem fala bem é locutor, radialista. Vendedor escuta bem. Entendeu? Porque você precisa escutar pra vender. Você não pode estar só falando. Você precisa entender a necessidade de quem Exatamente. tá comunicando com você. Um bom vendedor fala pouco, pergunta muito e escuta mais ainda. É assim que funciona. Entendeu? A venda começa no ouvido, não é na boca. Entendeu? Então eu aprendi e comecei. E eu tinha uma afobação muito, porque eu falo muito, né? Todas as pessoas que me conhecem falam, você fala demais. Então eu tive que começar a aprender a escutar também.
Mas, cara, pra mim foi natural. Porque todo lugar que eu ia, eu acabava fazendo negócio. Eu acabava conhecendo alguém e fazendo um networking ali. E aquilo, eu falei, cara, eu gosto disso aqui. Entendeu? Aí, quando eu fui trabalhar, era a mesma coisa. Eu tava num escritório de advocacia e, cara, eu saía com meus chefes pra eles irem ver carro. Porque eu conhecia quem vendia o carro, conhecia não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu acho que não é pra eu estar aqui, né? Eu acho que eu tinha que pôr a cara em outro lugar. Então, pra mim, foi natural. Porque eu não me encaixava, entendeu? No padrão. E o padrão não era pra mim. Porque todo mundo falava, você, não sei o quê. Eu falava, cara, não sei com você. Vou tentar. E é uma baita pressão, né? Tipo assim, o que você quer ser? Calma, cara, eu não pensei muito sobre isso ainda. Um moleque de 17 anos falar, o que você quer ser? Vendedor. Tá, mas do quê? Não sei. Mas eu amo vender. Eu sabia, só não tinha coragem de falar, cara, eu amo vender. Entendeu? Eu amo fazer relacionamento, eu amo conhecer pessoas, eu amo estar em lugares diferentes, entendeu? Então a venda pra mim, ela me proporcionou tudo que eu vivi até hoje. Tudo. Legal. Todo lugar que eu estava vendendo algo, ou estava ali porque eu vendi algo, ou estava ali porque eu consegui fazer um relacionamento através dessa facilidade que eu tinha de comunicação e de venda, entendeu? Então tudo que eu conquistei foi por causa da venda, então eu acredito muito nela. Ela me proporcionou tudo. Eu me identifico bastante com essa parte da comunicação. Acho que eu já comentei isso com o Emerson. Porque a gente comentou, abandonei tantas faculdades, tantos cursos, e eu também, por quê? Eu comecei a trabalhar como analista de software. Então, eu atendi a galera no suporte técnico. O senhor já reiniciou o modem? Esse tipo de trabalho. Mas qual que era o lance? Eu fui bem dentro dessa área, eu fui muito bem. E eu fui estudar ciência da computação, que foi uma das faculdades que eu larguei. Por quê? Porque eu acreditava que eu era bom naquilo, porque meu atendimento estava indo bem. Demorou para eu entender que eu era bom de comunicação. Por que eu estava indo bem naquilo? Porque eu conseguia ouvir bem o cliente, falar, tá, o que está acontecendo? E ele passar, e muitas vezes eu falava, olha, eu não faço ideia de como resolver isso, mas eu garanto para você que eu vou correr atrás da galera aqui, vou resolver, te retorno em 20 minutos. Dava 20 minutos, eu não tinha solução, eu ligava de volta ao falei que eu ia ligar em 20 minutos, não tenho solução ainda, me dá mais meia hora. Então o lance era a comunicação. E eu demorei muito tempo para descobrir isso aí, cara. Pelo que eu entendi, você descobriu cedo, então, que na sua verdade, parada era a comunicação. eu fiquei pulando de galho em galho, né? Que eu que foi com 17 anos. eu fiz. Eu com 17 anos eu entrei na faculdade de engenharia. Aí depois de 7 meses eu larguei, porque eu vi que aquilo não era meu lugar. Mas eu fiz excelentes relacionamentos ali, que eu trago até hoje. Entendeu? Aí eu saí, voltei para Limeira. Aí eu peguei e fui para São Paulo fazer direito, comecei a estagiar cedo. Aí, dentro do escritório que eu tava ali, eu tive 3 pessoas ali que eram os meus chefes, que eram pessoas, assim, cara, que foram grandes mentores, assim, entendeu? Que é o José Samurai, o Humberto Sayane e o João. Cara, os caras... E eu percebi que eu tava ali, eu era o estagiário, que tinha dia que eles pegavam, Ruizão, vamos sair pra gente fazer um negócio. E eu ia com eles, por exemplo, vinha com eles pra Campinas, pra ir na André Veículos, pra ver um carro, entendeu? Por quê? Porque eu comecei a fazer muito relacionamento lá dentro. Entendeu? E os caras chegaram pra mim e falaram, cara, direito não é pra você. Entendeu? Você gosta de outra coisa, sua frequência é outra. Entendeu? Você é bom de fazer relacionamento. Então eu era muito amigo dos clientes que estavam lá, eles me levavam nas reuniões porque eu fazia amizade com os clientes. Entendeu? O relacionamento interno dentro do escritório sempre foi muito bem. Então, teoricamente, o que eu menos fazia ali era o direito em si, né? E aí, isso me proporcionou de eu estudar fora, né? Eu fui fazer um curso em Columbia, em Nova York, para direito. Que, assim, foi muito legal, mas o que eu mais trouxe de lá foi os relacionamentos que eu fiz, entendeu? Caramba. E aí, quando eu voltei, eu larguei a faculdade. Falei, não é o que eu quero. E falei, não, vou fazer algo pra mim que faz sentido, entendeu? Que era esse mundo que eu vivia e foi uma baita de uma escola. E, assim, é legal que as pessoas que me conheciam, quando eu falei, eu vou largar, meus amigos, os caras falaram, não... Já sabia, já. Não, bora. Mais surpresa, né? E aí, agora? Já tava claro já pra galera. Exato, porque pra mim foi muito natural. Eu demorei, porque, assim, eu acho que eu demorei pra acreditar. Eu demorei pra acreditar em mim. Ver que eu dava conta. Entendeu? Porque eu ficava na dúvida, porque assim, todo mundo tava indo pra lá. E eu tava querendo ir pro outro lado. Todos os meus amigos fazendo faculdade. Todos os meus amigos, cara, você falasse de largar a faculdade, era aquela velha história, que você é louco? Eu falava, não, um pouquinho. A gente é um pouquinho, né? Mas não, então assim, eu acho que eu sabia, mas eu demorei pra acreditar. Entendeu? Que eu podia fazer, que dava pra fazer. Mas depois que eu larguei, cara, de verdade, é a melhor coisa que eu fiz. Tudo que eu vivi depois daquele dia que eu larguei e eu comecei a trilhar meu caminho, comecei a viver o que eu vivi, que me fez chegar onde eu tô hoje, cara, é sensacional. Eu não me arrependo em nenhum segundo de ter largado a faculdade. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas pra mim, entendeu? Eu falo, eu tenho amigos que têm extremo sucesso e fizeram faculdade, mas pra mim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz.
Entendeu? Porque abriu as portas que eu precisava, eu vivi o que eu precisava, eu aprendi, eu errei o que eu precisava. Entendeu? E não me arrependo. Não me arrependo. Falar, você voltaria no tempo e faria diferente? Não. É legal, você vê que vendas é tipo sair do armário, né, cara? Ai, não, eu sou vendedor, eu preciso me assumir vendedor. Demora, né? Não, porque ninguém acredita, cara. Mas demora pro cara se aceitar vendedor. Você acreditar que você pode. Então, assim, pô, eu larguei. Pô, imagina o seguinte: você falar que você vai largar uma faculdade de Direito em São Paulo, depois de ter ido para os Estados Unidos estudar. Tá, mas o que você vai fazer? Cara, eu vou abrir um clube de vantagem para dono de carro esportivo. Nossa. Hã? Tipo, da onde veio essa ideia? É. Cara, simples. Todos os meus amigos tinham carros esportivos. Na época era a época dos Golfs, dos Jettas, das BMWs. E, cara, na época era assim: tinha uns eventos muito grandes, entendeu? Que era uma driver, era um negócio assim gigantesco, sensacional, existe até hoje. E eu percebi que assim, ó, toda essa galera, ela tá unida. São amigos, eles dividem o mesmo gosto. A minha ideia era o seguinte: pô, eu vou criar um grupo de vantagem para que esse cara ganhe algo por participar de um clube. E ao mesmo tempo eu vou criar um mailing muito forte para eu vender essa ideia pro patrocinador do clube. Então, por exemplo, eu pegava 20 amigos meus, que os caras tinham carros, gostavam, gastavam com esse lifestyle, que era mais importante. Entendeu? Então, por exemplo, o cara colocava uma roda no carro, o cara tinha necessidade, às vezes, de blindar um outro carro da família, ou o cara gostava de uma performance, o cara fazia ali o downpipe, na época eram os stages, né, que existe até hoje. Falei, pô, eu preciso juntar tudo isso. E na época tinha uma galera fazendo e eu já conhecia alguns, eu falei, pô, legal. Aí o que era? Eu chegava pro cara o patrocinador, entendeu? Que, inclusive eu tive caras incríveis que me ensinaram muito. Trabalhei com o Kilder da Agulhas Negras, entendeu? Caras sensacionais. E eu falava, cara, você quer vender esse serviço? Te colocar em relevância para essa galera? Tá, então você patrocina, a gente faz um evento a cada 2 meses, a gente junta todo mundo, entendeu? E pro cara que tava aqui, eu falava, pô, você quer ter vantagem? Então vem pra cá. E, cara, isso criou uma família, assim, sensacional. A gente tinha, na época, coisa de 140 membros. A gente fazia eventos de 2 em 2 meses. Eram, tipo assim, era sensacional. E juntava a galera pra tomar um café da manhã na concessionária e saía pra dar um rolê pra algum lugar, ia pro Portal do Japi, descemos pro Guarujá. Essa turma. E eu falei, cara, isso começou a dar certo. E eu aprendi muito. Eu conheci, pô, o Douglas da PS Max, caras que, tipo assim, eram do mundo do carro, eram vendedores. Muito. Entendeu? Muito vendedores. Mas você assim. teve que ser muito vendedor pra vender essa ideia pros caras. Quando você chegou e falou assim, cara... Eu era um moleque. É. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz a minha reunião com o Kilder, que o cara é, pô, o cara dono da Agulhas Negras, assim, cara gigante, concessionário, BMW, tudo. Cara, eu era um pivete. Eu tinha 20 aninhos. Eu tava tremendo, cara. E aí eu fui lá e a gente ficou amigo, a gente começou a fazer os eventos, eu lotava as concessionárias, assim, fazer. Era muito 10, cara. Era muito 10. Eu aprendi muito, eu conheci pessoas incríveis. O Fabinho, tipo, muita gente. E era desse jeito. Começou com os meus amigos, aí eu comecei a ver que eu não podia mais ter aquela jeitão de moleque, entendeu? Porque tinha hora que eu chegava nos pais deles, aí eram caras já de 40, 50, 60 anos. Entendi. Entendeu? E aí isso foi crescendo, cara. E foi uma escola. A gente fez 9 eventos. Mas como é que era a divulgação desse evento? Você, tipo assim, montava toda a estrutura de marketing, ia divulgando pros caras ou era boca a boca mesmo? No começo era boca a boca. Uhum. E a gente tinha um Instagram muito forte na época. Entendi. Fazia pelo Instagram. Ah, entendeu? então E assim, e era uma Quantos época... anos você tem, cara? Desculpa a pergunta. Tenho 28. Porque eu já tava pensando em Orkut, essas coisas, né? Acho que aqui é um evento do Orkut, né? Coisa antiga. Não. Eu usava o Mirk. Instagram, né? Eu ia na sala no Mirk lá, a turma entrava. Era pelo Instagram, cara. Você é novão, Tudo boca a novão. boca. Entendeu? Era tipo assim... E na época, a ideia era mais a pessoa. Não era o carro. Eu não barrava ninguém por carro. Se o moleque tivesse um upzinho TSI, cara, ele era um evento. Ele tava ali com a gente, ele participava, entendeu? A gente fazia sorteio, a gente fazia o trajeto, o cara chegava, ganhava um kit com camiseta, entendeu? Era uma famíliazona mesmo. Mas o intuito desses eventos era reunir uma galera que gosta de carro e tá ali trocando ideia e Do network com essa galera. Exatamente. Pode E crer. ali nasceu muitos negócios. Eu chamava One Car Club. Cara, foi sensacional, assim, eu aprendi muito. E eu tive... Aquilo pra mim foi muito bom porque tive contatos com pessoas que me ensinaram muito. Porque eu conversava com todo mundo, eu acabava fazendo amizade com todo mundo. Então eu ia jantar com a galera, de final de semana a gente se encontrava, quando a gente ia almoçar na Ípica lá. Então, pô, eu sempre tava escutando. Entendeu? E eu sou muito curioso. Eu pergunto muito, eu sempre quero saber. Entendeu? Eu tô meio entrão às vezes, mas não é por mal, cara, porque eu tenho uma curiosidade.
Toda vez que eu vejo alguém fez algo que deu certo, pô, mas como é que você fez? Como é que não é? Entendeu? E eu conheci muitos, pô, amigos que eu tenho amigos até hoje desse grupo, a gente conversa até hoje, o grupo não existe mais, paramos de fazer os eventos, mas, cara, foi uma baita de uma escola. A gente trocou muito ali. E pra mim, foi uma coisa que me ajudou pra tudo que eu fiz depois. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que foi a primeira vez que eu fiz algo, cara, que eu acreditava muito. E eu via dar certo. E viu crescer, né? Tipo, E eu vi dar certo. Então foi incrível, cara. E era relacionamento, cara. Você vendia, mas através de relacionamento. E assim, eu percebi essa questão de... Eu entendi que ali não era só eu ser um cara legal. Não era só o cara divertido. Eu precisava ter a confiança daquelas pessoas. E ali você já era um cara empreendedor, né? Tipo, visionário, viu ali uma oportunidade e falou, eu consigo suprir essa necessidade. Mas linkando, esse grupo era com um aplicativo, você desenvolveu um app? Um grupo no WhatsApp. Um grupo no WhatsApp. Era um clube no WhatsApp. E aí você ganhava dinheiro com essa... Exatamente. Com essa união. Você unia, tipo, fornecedor, patrocinador, pai, e ganhava ali. Tinha como se fosse um comissionamento, tinha um custo dos eventos, aí tinha um patrocinador master, tinha os outros patrocinadores, aí eles tinham um espaço ali dentro daquele evento para expor, né, para levar os produtos. Então tinha oficina premium, tinha blindadoras, tinha lojas de aftermarket, né? Então foi juntando tudo. Tudo que fazia sentido daquela pessoa que poderia consumir e o cara estaria ali, porque ele poderia ter uma vantagem em algo, ele teria um tratamento diferente. E outra coisa, a gente quer fazer parte. Eu ia falar exatamente isso, é o senso de pertencimento a um grupo. É uma tribo, cara. É uma tribo. Você se sente parte de algo. Entendeu? Você tá com uma camiseta, tá todo mundo com a mesma camiseta, entendeu? Tá todo mundo junto. Então, assim, foi legal porque começou a criar uma união muito da hora naquilo. Entendeu? E a gente começou a trocar muito. Então, eu conheci pessoas incríveis que foram, sabe, mentores, assim, de várias conversas que eu tive, que eu aprendi lá. E aquilo fui criando base, conhecimento, assim, fui aprendendo. E eu fui sempre fazendo e botando a cara porque foi a primeira vez que eu consegui fazer algo que eu acreditava e eu vi dar certo. E aquilo foi o combustível para eu alcançar outros lugares depois, entendeu? E o que foi, assim, depois que você tava com o grupo, aí falou assim, não, agora vou seguir para outra coisa aqui. Cara, foi assim, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos de novo, entendeu? Para trabalhar para um... Aí era outro ramo, mas era envolvido também com venda, com essa parte de tratamento também, né? Essa parte de cliente e tudo mais. Eu tive uma oportunidade muito boa de ir para os Estados Unidos aprender com um cara que estava lá há 24 anos e o cara trabalhava com meio imobiliário. Entendi. Deu compra e venda de imóveis, tudo, e eu acabei colando, assim, para aprender. Ele abriu essa porta, entendeu? E eu fiquei ali com ele um ano, aprendendo, entendeu? Desse relacionamento, e ele trabalha da seguinte forma. Ele pega pessoas que estão indo para lá para fazer investimentos através dos imóveis, entendeu? Então eu fiquei muito próximo dele. E assim, ele era completamente o oposto de mim. Porque, por exemplo, eu tinha essa coisa do vender toda hora e fazer o relacionamento, e ele tinha... E ali que foi eu aprendi que o vendedor não tem tipo. Entendeu? Não tem padrão. Cada um tem a sua potência de venda, cada um tem a sua forma de venda. Ele era um cara que vendia muito, e impressionantemente eu não vi ele vender. Entendeu? Ele levava os caras a ver as casas e tudo mais, e ele não ficava assim, ó, tipo, tentando vender. Só que o trabalho dele era tão bom. E outra coisa, foi ali que eu aprendi o domínio do produto que você vende. Ele tinha um domínio daquilo muito grande. E eu olhava e falava, cara, ele manja muito. Então ele passava uma confiança tão grande, ele tinha um know-how tão grande, assim, ó, cara, era surreal, de ele olhar o telhado da casa e falar, putz, essa casa aqui daqui um ano e meio vai dar problema por causa do telhado, porque do jeito que é o telhado. Então, assim, ele não precisava vender, porque ele conhecia tanto o produto que ele estava ali, que era automático o cara comprar dele. Porque ali foi quando eu aprendi o sentido de uma frase que eu falo até hoje. O cliente não sabe o que ele quer, até você mostrar para ele o que ele pode querer. Essa é a regra do jogo. Entendeu? Essa é a regra do jogo. E ali, cara, eu percebi que assim, ó, o cara achava que ele sabia sobre imóvel. E tinha muita gente ali que trabalhava com imóvel aqui no Brasil. E, cara, na hora que eles caíram na mão desse cara, ele era tão bom, mas tão bom, ele manjava tanto. Inclusive, tipo assim, hoje meu pai é super amigo dele. Inclusive, foi por causa do meu pai que ele me deu essa chance. Cara, e assim, cara, ele é excelente no que ele faz. E ali eu aprendi assim, foi minha segunda escola. Falei, putz, cara, esse cara domina muito o produto que ele vende. Ele tem um domínio surreal, e aí ele transpira tanta confiança, ele sabe tão bem o que ele tá falando, que é automático o cara comprar dele. Porque o cara não se sente... Na hora que ele sai dali, o balizador, a régua tá muito alta. A gente falou disso no último evento da Liga, o poder da autoridade.
né? Quando você é autoridade no assunto, a coisa fica muito mais fácil. E isso explica também que vendedor não necessariamente precisa ser uma pessoa que fala muito. Fala pelos cotovelos. Exatamente. Às vezes isso aí até atrapalha, dependendo do negócio, né? Aí vira aquele vendedor chatão. Vira Que a galera não gosta muito. Meu Deus. A questão é autoridade. A questão da Tem que rapport. sentir. Entendeu? Pô, por exemplo, se eu achar um cara que tem a mesma potência minha, por exemplo, vocês têm uma potência de comunicação muito alta. Se a gente for vender algo um pro outro, vai ser através de muita troca. Mas tem muita pessoa que quando você fala muito, ela tem um senso de desconfiança. Porque ela fala, por que ele tá se explicando tanto? Por que ele tá falando tanto? Tem alguma coisa errada. É um gatilho. Então isso é uma coisa que eu comecei a aprender. Então assim, tem gente que você tem que falar menos. Por quê? Porque se você falar muito, você vai dar um red flag ali, e a pessoa vai retrair. Fala, opa, tá muito estranho. E tem pessoas não, quanto mais você fala, mais confortável ele fica. Então a questão é criar o rapport mesmo. Se a gente for vender algo um pro outro aqui, a gente vai uns 3 dias. É. E talvez a gente ainda fique em dúvida. Vai vender um Trident. Então ali eu aprendi o poder do domínio do produto. Ali eu acho que o que eu mais aprendi com ele foi isso. Cara, o domínio dele era muito grande. Ele sabia demais. Ele sabia a distância, ele sabia o estilo, ele sabia o jeito que foi construído, ele tinha noção do quanto ia valer, quanto ia ser o custo, a frequência de aluguel que esse cara ia ter. Caramba. Tipo, ele tinha um domínio muito grande. Então, Mas assim, ele vendia pra americanos ou pra brasileiros que queriam investir lá? Ele vende pra brasileiro, ele vende pra argentino. Tipo assim, cara, ele vende. Ele vendia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E ele mora lá há muito tempo. É que eu falei, ele trabalha com isso há 24 anos. Entendi. Entendeu? Mas ele trabalhou no Banco do Brasil. E assim, e era um cara que eu olhava e falava, cara, esse cara... E eu, quando eu conheci, falei, cara, esse cara não é vendedor. Falei, cara, ele... Todos os vendedores que eu tinha conhecido antes não eram igual ele. Só que, cara, ele era muito mais vendedor do que muito vendedor que eu tinha conhecido aqui. Eu falei, cara, esse cara é muito bom. Como que ele faz o que ele faz? E aí eu ficava, caraca, como que... Cara, ele não vende. E às vezes o cara, eu já vi, presenciei, a pessoa queria comprar, ele não vendia. Não, aqui você não vai comprar. Eu ficava, como assim? O cara falou, não, eu quero essa casa. Não, isso aqui não vai valer a pena, não. Não, mas eu quero essa. Não, vai comprar outro lugar. Ô, louco. Cara, Dispensava o cliente. Ele vendia pro cara, mas ele falava, não, essa não. Essa não é pra você. Essa não. Porque depois de tal tempo, vai acontecer isso, vai ter essa situação, e eu conheço o jeito que você gosta das coisas, e eu não vou deixar você comprar agora. Eu falava, cara, ele tá falando não pra venda. Eu era um moleque. Eu olhava aquilo e falava, não é possível que isso tá acontecendo. Cara, aquilo foi uma escola. Eu olhei aquilo de perto e falei, cara, fiquei 1 ano com ele. Eu falei, cara, eu aprendi muito. Porque eu falei, cara, que loucura, ele fala não. E eu levo isso pra minha vida até hoje, cara. Então, assim, eu tenho a plena certeza. E eu falo isso quando eu vou fazer treinamento, quando eu vou... Cara, o cliente não sabe o que ele quer. Para de achar que ele sabe, porque ele não sabe. Até você mostrar pra ele o que ele pode querer. Teve uma história que... Nossa, eu não lembro quem me contou essa história. Mas é a história de um cara que comprou uma moto, uma Harley, assim, não lembro a moto especificamente, e ele estudou qual que era o melhor capacete do mercado para ele usar. E ele foi na primeira loja e perguntou, eu vi esse capacete, eu queria. E o cara passou lá e era um capacete de, sei lá, R$5.000. Tô chutando o valor aqui, tá, galera? Só para exemplificar. E ele falou, tá, beleza, eu vou dar mais uma estudada. Ele foi numa segunda loja que ele perguntou pro vendedor. O vendedor, ele tinha o preço mais acessível, R$4.500 lá. Só que o vendedor falou assim para ele, tá, que moto você comprou? Eu comprei tal moto. Legal, seu estilo assim você vai pegar a pista, você vai correr e tal, o que você tem? Não, vou viajar tranquilo, eu, minha esposa e tal, não sei o que tem. Tá, então, não compra esse capacete não. Tem uma opção aqui para você, R$2.000, um pouco mais confortável, metade do preço e tal. A diferença é que esse que você está querendo, ele é o mais resistente, mas ele é para quem vai andar 200 km por hora com a moto e tal. Você não vai usar tudo isso que ele tem. Necessário para você. Não é necessário para você. Compra esse aqui, cara. Esse aqui vai ser mais em conta. Mas aconteceu assim recentemente, né? Porque eu tô buscando carrinho de bebê, até tirando a consultoria. A gente conversou bastante. Conversou. E aí, assim, a gente... É um universo novo. Você chega lá, bom, pesquisei na internet. Modelo de carrinho. Sim. Aí procurei vários. Daí eu falei, bom, vou na loja conhecer como que funciona, né? O carrinho, o sistema e tal, o conforto. Aí você vai lá. Aí a gente tava, não, vou comprar com Moisés e com bebê conforto, que vai ser melhor. Chega lá na loja, não, mas bebê conforto, você vai durar 6 meses no máximo, o bebê cresce, a perna fica longa, vai ficar ruim, desconfortável. Aí
que nem você falou. Tipo, eu não sabia o que eu queria. Porque eu cheguei lá, ela me apresentou uma outra situação, falei, putz, e agora? Aí eu mandei pro Rui, e agora? Mano, não sei o que eu vou fazer. Porque realmente, você não sabe o que você quer. Com certeza. E quem determina valor é quem compra, não é quem vende. É. Quem vende demonstra. Sim. Quem determina valor é quem compra. O que vale mais pra você não pode valer mais pra ele. Entendeu? Eu sempre faço essa pergunta, o que vale mais, uma Saveiro ou uma Maroc? Depende. A resposta de todo vendedor é depende. O bom vendedor sabe que tudo depende da situação que ele está vivendo. Qual que vale mais? A Maroc ou a Saveiro? Depende. Por que depende? Eu sou um representante que de vez em quando eu preciso levar caixa, eu preciso parar no centro da cidade. O que vale mais para mim? Uma Saveiro. Não, eu sou um pai de 2 filhos, eu acabei de comprar um sítio. O que vale mais para mim? Uma Maroc. Cara, o que vale mais é a situação que você vive. Não é o preço. E outra coisa, quem vende preço é etiqueta, cara. Vendedor vende valor. Entendeu? Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sou etiqueta, eu não vendo preço. Inclusive, o preço, pra mim, ele vai por último. Porque uma boa argumentação transforma o tudo em só. Quando tudo se torna o benefício, o só é o preço. Entendeu? Porque é muito fácil. Pega uma coisa absurda e põe pro cara na hora. E fala assim, ó, compra isso aqui, custa R$2.000. Qual vai ser a resposta dele? Tudo isso? Não, volta pra trás de novo. Volta. Ó, compra isso aqui por causa disso. Você vai levar tudo isso só por 2.000. Uma boa argumentação transforma o tudo em só. Entendeu? Então, o vendedor que não argumenta tem a mesma utilidade de uma etiqueta. Que sabe mostrar cor e preço. Entendeu? Que é o atendente que eu falo, não é o vendedor. Por isso que quando a pessoa fala pra mim, tem alguma vaga aí, pode ser até de vendedor, eu falo, cara, você não sabe qual é realmente o trabalho de um vendedor. O que é um vendedor que entende o triângulo da venda? Porque a venda, para ela acontecer, ela consiste de 3 pontos. Você precisa, sempre, de desejo ou necessidade, é uma ponta desse triângulo. Você precisa de dinheiro ou crédito, porque você só compra com dinheiro e crédito, não dá para comprar de outro jeito. E todo mundo acha que assim, eu tenho dinheiro, eu tenho a necessidade, eu compro. Entendeu? Não. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e eu tenho a necessidade, eu compro. Não. Vou dar uma situação simples. Vou dizer, eu quero comprar um tênis. Entendeu? Eu tô lá trabalhando, eu quero comprar um tênis. Eu tenho o dinheiro do tênis, eu tenho a necessidade do tênis. Tava a chuva que tava 2 dias atrás. Eu vou comprar? Não. Mas você tem o dinheiro, você tem a necessidade, você tem que comprar. Não. Falta o ponto principal, que é onde todo vendedor tem que aprender a trabalhar. A venda, ela só acontece quando existe motivação. Só compra quem tá motivado. Entendeu? Então você tem que ter o dinheiro ou o crédito. Você tem que ter o desejo e a necessidade. E você precisa ter a motivação. O bom vendedor que entende isso, trabalha sempre na motivação. Aí ele entende quais são os motivadores do cara. Qual que é o motivador do cliente? Depende de cada cliente. Porque a boa resposta é sempre depende. Entendeu? Então, se a pessoa entender que o bom vendedor trabalha na motivação, ele começa a entender o seguinte. Putz, eu vou motivar ele como? O motivador pode ser a loja. O motivador pode ser o vendedor. O motivador pode ser a variedade. O motivador pode ser o conhecimento. O motivador pode ser o exemplo. Entendeu? Então, depende. Só que você tem que entender que o bom vendedor sempre vai trabalhar na motivação do cliente dele. Sim. Você tem que motivar aquele cliente a comprar aquilo com você. Por quê? Quando você faz isso, automaticamente você vira referência. E a meta de todo bom vendedor é sempre virar um ponto de referência daquilo que ele vende. Porque na hora que você pensar naquilo, você vai pensar em mim. E eu até brinco, eu falo, eu não tenho cliente. Eu tenho fã. Porque quem compra comigo, lembra de mim sempre. Não é uma vez, não é 2. Entendeu? Porque cliente é tão... Eu até brinco, né? Falo, cliente é tão fácil porque qualquer um tem. O cara entrou aqui, comprou, foi embora. Mas foi uma compra extremamente pontual. Não, o cara tem que virar teu fã. Cria uma estratégia para que aquele cara vire seu fã. Ele tem que pensar naquilo, ele tem que pensar em você, que era o que acontecia quando eu tinha o clube. Entendeu? O cara ligava para mim, acontecia de cliente meu ligar para mim assim, cara... Quantos PSI você coloca no pneu do carro? Entendeu? Era uma coisa assim, porque era confiança eu era um ponto de referência. Entendeu? O bom vendedor é aquele que se torna sempre um ponto de referência. Por quê? Porque ele domina tanto aquilo que automaticamente ele tem que... É o que eu falo, né? Eu atendi... Eu fui durante 3 anos representante. E eu entendi isso. Eu falei, eu não tenho que ser amigo do cara. Eu tenho que ser amigo da loja dele. Entendeu? Porque esse cara eu não quero só jantar com ele e tomar um café. Eu quero ser amigo da loja. Então eu era amigo dele, eu era amigo da equipe de vendas, eu era amigo da menina que limpava a loja, eu era amigo do cara que cuidava da mídia da loja.
Eu falava, não, eu tenho que ser o amigo da loja, não o amigo do dono da loja. Por quê? Porque se eu for só amigo do dono da loja, talvez eu não tenha a profundidade e o resultado que eu preciso ter. Eu quero ser amigo da loja. Eu quero ser o ponto de referência dessa loja. Entendeu? Então é assim, a primeira parada de um vendedor dentro de uma loja é a equipe de vendas, cara. Sempre. Entendeu? Quantas vezes eu sentava, pegava um bolinho e sentava na copa com as meninas da loja ali pra sentar e conversar. Porque eu falava, não, você tem que ser o ponto de referência. Porque antes de você motivar o consumidor a comprar teu produto, você tem que motivar a equipe a vender teu produto. Entendeu? Você tem que ter uma afinidade gigantesca com o produto. Então, assim, é isso que eu fui aprendendo em todas essas escolas que eu tive, que é aquilo, cara. O motivador e o maior patrimônio de toda loja ou de empresas, cara, é o seu vendedor. Entendeu? O cara que tá engajado, o cara que entende a importância dele nessa equação, cara, muda tudo. Cara, você falou vários pontos aí bem interessantes em relação a vendas, né? Sobre o motivador. Você falou basicamente um processo aí, vamos dizer assim, um processo ideal de vendas, né? Onde o cara entende os motivadores, os porquês desse cara querer comprar esse produto para você ofertar e ofertar o melhor produto para ele naquela situação, né? Só que como fazer, né, hoje, para você conseguir trazer essa consciência para os vendedores, né? Porque assim, cara, tem dia que o cara não tá nem aí, porque, pô, o dinheiro dele vem todo mês, então dane-se, entendeu? Se eu entregar o resultado ou não. O cara não tem um comprometimento com a empresa, entendeu? E assim, realmente existe uma grande dificuldade da gente conseguir formar bons vendedores, né? Primeiro, pela mentalidade, talvez, de achar que vendas não é algo legal, mas também pela questão de, tipo, não talvez vender a ideia e como fazer isso, ter uma equipe engajada, motivada, querendo vender todos os meses, batendo metas e tudo mais, e ainda sorrir pro cliente. Não, é desafiador. É desafiador, né? Então, assim, eu trabalho quando eu era representante, eu trabalhava num segmento que tinha uma alta rotatividade de equipe de vendas. Entendeu? Então era muito comum, por exemplo, eu ia lá, eu fazia um treinamento, aí depois de 60 dias eu voltava, cara, 70% da equipe tinha ido embora. Caramba. Não tava mais lá. Eu falava, caraca, eu tinha passado tudo. Maravilha. Como que eu faço? Primeiro, eu sempre falei isso. Venda tem que dar prazer e dinheiro. Tá? Não vamos ser hipócritas. Entendeu? É aquela velha história. Nem tudo é dinheiro, mas tudo precisa de dinheiro. Tá? Então vamos ser correto. Precisa dar prazer, tá? Mas precisa dar dinheiro. Então, por que bons vendedores são comissionados? Porque bons vendedores têm uma participação. Cara, porque a venda ela tem que estar aliada ao ganho. Entendeu? Como é que você motiva um cara que vende quando ele percebe que ele não tá ganhando daquilo? Entendeu? Então, assim, o prazer tá no domínio, na realização, mas ele tem que estar aliado ao ganho, cara. É assim que funciona. Entendeu? Ah, tudo bem. Não precisa ser um ganho, comissionamento em dinheiro. Pode ser, por exemplo, uma campanha, você consegue fazer. Entendeu? Você consegue fazer aquilo para que você crie, por exemplo, etapas e pontos que vão se acumulando para que você tenha um prêmio no final. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que assim, a gente virar e falar assim, não, o vendedor ele vai vender pelo puro amor de venda. Cara, eu amo vender. Mas não sei se eu faria só pelo amor de vender. Sabe? Eu acho que tem que estar aliado. O que que eu acho que faz sentido para mim? É sempre estar aliado ao desafio, mas ao prêmio. Tá? Porque vender é desafiador. Por quê? Porque você tem aquela velha história que, por exemplo, cara, eu não acordei bem hoje. Putz, como é que eu vou vender? Cara, quantas vezes eu entrava dentro de loja, cara, eu tava com dor de cabeça, cara, eu tava irritado, tava um calor absurdo, eu tava de camisa. Eu falava, ai, cara, mas nossa, não dá, mas tudo bem. Eu tô ali, é o propósito. Tá? E o grande problema hoje é que quando você tá dentro de muitas situações, cara, as pessoas que estão ali não são vendedoras. Ela não foi treinada para vender. Ela não sabe o que é vender. Que é o que eu falei. Você tem alguma vaga aí, pode ser até de vendedor. Entendeu? Então, assim, o que acontece é que muitas pessoas estão ali simplesmente como atendentes. Tudo bem. Então, entenda o seguinte. Dentro de uma loja, você sempre vai ter duas coisas. Ou dentro de uma empresa. Mas vamos falar de loja, que é o que eu mais tenho conhecimento, assim, por causa de onde eu opero hoje. Então, por exemplo, você tem que entender que dentro dessa loja sempre tem produtos de opção e tem produtos de solução. Tá? Então, assim, os produtos de solução, eles geralmente são necessários.
Então, geralmente, eles são produtos de maior volume de venda. Entendeu? Os produtos de opção, geralmente, são produtos que demandam de um domínio, de uma venda. Dá um exemplo aí de um produto de opção e de... Por exemplo, vamos falar do universo que eu estou inserido hoje. Hoje você trabalha com o quê hoje? Eu fui representante por muito tempo numa empresa de Limeira, que é a Galzerano, tá? Uma empresa nacional de 65 anos, líder de mercado. Você teve uma representação deles? Eu trabalhava como representante. Ah, tá. Você tinha uma empresa que revendia produtos dele, seria isso? Não, eu vendia na região para lojistas. Foi minha primeira participação na empresa. Mas trabalhando para eles... Trabalhando para a empresa. Entendi. Diretamente. Eu fazia parte do time comercial e eu fazia atendimento de uma região. E, cara, foi a maior escola que eu podia ter também. Por quê? Porque eu tava todo dia dentro de loja, todo dia com a equipe de venda. E você tava no chão ali atendendo o cliente junto, né? Exatamente. E o que acontece? Ali, o que eu aprendi? Que tinham pessoas que... muitos donos de loja, cara, não são donos de loja, entendeu? Assim... É aquela pessoa que tá engajada, que tá entendendo o que tá acontecendo. Às vezes passou do pai, entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo muito desafiador. Cara, e eu vejo assim, ó, da experiência e da percepção que eu tenho, né? Essa parte de vendas, uma empresa ter motivação de venda, vem muito da questão da cultura da empresa. Porque, como você falou, eu vejo que o cara, ele é dono da empresa, mas ele não é. Meio que, assim, ele tá ali, não gosta de estar ali... não incentiva nada, não está buscando um futuro de crescimento com aquela empresa. E a cultura da empresa não é de venda. Porque as pessoas acham que vendedor é só o cara que foi contratado para vender. Eu trabalho, cara, com supermercado e entra naquela primeira frase que você falou. Todo mundo nasceu para vender. E eu vejo que a cultura dos supermercados e outras empresas também, a cultura não é vender. Porque o cara que tá limpando o chão, ele não entende que ele é vendedor. O cara que tá repondo a mercadoria na gôndola, ele não entende que ele é revendedor. Ele fala assim, mas como que eu vou vender mais? Eu só sou repositor. Cara, se você não colocar a mercadoria na gôndola, como vai vender? Vai dar uma ruptura ali e vai vender. Se a loja mal colocada suja, como que você vai vender? Se você não trocar a etiqueta lá e não colocar o preço, não vai vender. Só que é cultura, né? E aí, como que você transmite essa cultura? Assim, você vai explicar um pouco sobre esse trabalho, né, de representação, mas eu vejo que tem que ser de cima para baixo. Não tem outro jeito, né? Tem que ser de cima para baixo. Então, começa com a liderança, começa com a gestão, começa com os donos, para daí vir disseminando essa cultura. Só que você, como representante, chegou lá na empresa, vamos fazer essa turma vender. Como é que você fazia implantar essa cultura, cara? Primeiro, o que eu sempre fazia? Primeiro, eu tentava criar uma situação que as pessoas começavam a criar afinidade com o produto. Por exemplo, no meu segmento existe uma dificuldade muito grande, porque existem produtos ali que você tem que ter domínio de manuseio. E toda vez que você fala de manusear algo, é algo difícil. Então o que acontece? A pessoa, toda vez que ela tem uma experiência negativa, ela repele. E quando ela tem uma experiência positiva, ela repete. Geralmente, quando ela vai manusear pela primeira vez o produto e não é fácil, e ela tem uma dificuldade, eu falo, né, que faz a cara do gol contra, né? Você faz a cara do gol contra. É a pior cara que você pode fazer, mas todo mundo sabe a cara do gol contra, né? Você vai lá e faz, tenta mexer, não acontece, putz, aquela cara do gol contra. Cara, experiência negativa repele. O que acontece? Ela cria afastamento com aquele produto. Então, assim, uma pergunta que eu sempre fiz, porque eu aprendi o seguinte, quando você pergunta pra alguém qual a sua dúvida, a reação é falar nenhuma. Por quê? Porque quem tem dúvida é burro. Isso é a cultura que a gente tem. Entendeu? A gente não tem... ninguém fala com orgulho. Eu tenho uma dúvida. Entendeu? Porque as pessoas falam, como é que você não entendeu? É assim, você entendeu. Não, eu me fiz claro. Entendeu? Porque se eu perguntar a você e te colocar na parede, não, mas você entendeu o que eu falei? Você vai falar sim, mesmo que às vezes você não tenha entendido. Primeiro, eu acho que é essa comunicação que você tem que ter com a equipe de vendas. Entendeu? Que é a questão do rapport. Você tem que falar de uma forma que a pessoa se sinta confortável e comece a criar afinidade com aquele produto. Ou afinidade com o vendedor, ou afinidade com o representante. Então era assim, ó, eu não perguntava se elas tinham dúvida. Eu falava assim, o que você tem medo? Qual é o seu medo quando você vai pegar um carrinho? Qual é o seu medo quando você vai instalar uma cadeira de carro? Meu medo? É tal coisa. Era mais fácil de eu abrir. Porque quando às vezes ela tá numa turma, tem 5, 7 vendedoras ali, eu vou falar, quem que tem dúvida? Ninguém vai levantar a mão, cara. Não, eu sei tudo. Não sabe, eu não sei. Mas eu acho que primeiro, cara, é você começar a criar um terreno fértil para que essas dúvidas começem a vir. Por quê? Porque aí você vai começar a quebrar esses medos. E aí você vai começar a criar afinidade com o produto. Porque você tem que criar a situação que ela vá até seu produto, que ela venda o teu produto, que ela coloque a mão no teu produto.
Se você não quebrar essas barreiras e deixar ela numa situação confortável, ela não vai vender. Entendeu? Ela vai simplesmente se limitar a falar cor e preço. Ela não vai naquele produto falar, vou pôr a mão. Por quê? Se eu pôr a mão, eu vou passar vergonha. Entendeu? Então, o primeiro que eu falo é assim, é você criar a situação propícia para que ela aconteça. Sempre resolvendo dúvidas. Mas de uma forma que você abra o canal de comunicação. Entendeu? Porque eu falo que assim, ó, tem sempre duas formas. Encerramento de dúvida e resolução de dúvida. Encerramento de dúvida, você se remete quando você era criança. Por exemplo, o cliente perguntou alguma coisa. Ah, mas por que isso é assim? Ah, porque é assim. Ah, por que funciona dessa forma? Ah, porque é certificado assim. O que você está respondendo? Vamos lembrar, quando a gente era criança. Mãe, eu quero um doce. Não. Por quê? Por que não? Isso é encerramento de dúvida. Você não resolveu nada. Você simplesmente dá um comando de não. E ninguém gosta de não entender por que aquilo acontece. Então, assim, quando você encerra a dúvida, você não resolveu nada. Quando você resolve, você faz resolução de dúvida. Não, mas por que o produto... Por que a cadeirinha não deita mais? Por que a cadeira não reclina mais? A cadeira de carro, eu quero que ela recline mais. Por que eu não posso reclinar mais? Maravilha, porque no momento que você reclinar mais essa cadeira, você transfere a superfície de contato da criança do peito para a virilha. Automaticamente, esse produto que você compra para a segurança do seu filho não tem mais segurança. Ele não está nem confortável e nem seguro. É diferente. Eu resolvi a dúvida daquilo. Não respondi e falei assim, não, porque é assim. A todas são. Cara, porque realmente acontece, porque a pessoa não teve o tempo de ter alguém para ouvir, perguntar e explicar. Assim, o que eu sempre fiz durante todas as vezes que eu visitava a loja. Cara, conversa. Cria uma situação. Aí o que acontece? Na segunda, na terceira, na quarta vez que eu tava lá, elas já vinham com as dúvidas. Aí começou de mandar no WhatsApp. Elas gravavam vídeos e mandavam. Então, assim, começou a criar o hábito. Porque, por exemplo, por que eu, quando trabalhava lá em São Paulo, no escritório de advocacia, gostava tanto de trabalhar lá? Porque a porta do meu chefe sempre estava aberta. Eu batia lá, Beto, Samurai, e eu não entendi isso aqui. Cara, ele sentava e me explicava. Entendeu? E no fim, aquilo, você só vai vender aquilo que você entende. E geralmente, cara, hoje em dia tá todo mundo largado. Entendeu? Você pergunta, é assim, é assado. O cara já assume, ele julga. Entendeu? Você entra dentro da concessionária de um carro, o cara já olha pela tua roupa, que carro que ele acha que ele vai comprar. Cara, o que eu falei, a venda não começa na boca, começa no ouvido. Eu vou escutar quem é essa pessoa, o que ela quer. Entendeu? Ele falou do carrinho. Se fosse vender carrinho pra ele, que a primeira pergunta que eu ia perguntar, a primeira coisa que eu ia falar pra ele, precisa entender o uso dele. Por quê? Porque qual carrinho é melhor pra ele? Depende. Depende. Então, toda vez que para você engajar, o primeiro passo para a equipe é que a tua equipe entenda o que ela está vendendo. Porque ela vai entender o que ela está vendendo, aí ela vai começar a entender por que ela vende aquilo, e aí automaticamente você engaja ela financeiramente também, porque faz parte. Entendeu? Porque enquanto ela não entender por que ela está vendendo aquilo, ela não vai ter prazer em vender aquilo. Entendeu? E, obviamente, cara, eu aprendi isso quando eu fazia colegial. Uma frase que eu levo até hoje. Toda generalização é burra. Então não estou falando que isso vai funcionar 100% das vezes. Mas vai aumentar a taxa de conversão. Que eu falo, né? Nunca é quanto você... Nunca é o erro. É o quanto você errou. É o delta. Entendeu? Então, eu fiz isso, de 8 funcionou para 4. Eu fazia outra, de 8 funcionava para 2. Então, assim, a gente sempre busca diminuir o delta. Entendeu? O delta do erro. Eu vou continuar errando. Mas cada vez eu erro por menos. Eu vou diminuindo esse deltinha, cada vez ele até fica bem pequenininho. É a ideia. Mas o jeito de vender, a pessoa precisa entender aquilo. E dependendo do mercado que você tá, tem coisa que é muito complexa de vender. Entendeu? A pessoa às vezes não entendeu por que ela tá ali, ela tá simplesmente seguindo uma ordem, ela vai fazer partido das habilidades que ela tem, você não tá fazendo vamos dizer, o retorno, né? E outra coisa, toda informação é válida. Entendeu? Então, assim, não é só uma mão só, né? Só manda. Não, tem que voltar. Entendeu? Então, toda vez que eu sentava para conversar com o representante, quando eu sentava para equipe de venda, assim, o que vocês acham? O que você acha disso aqui? Por que você... Cara, escuta também. Sim. Entendeu? Porque aí você começa a entender quais são as dores. Porque o mais importante é que você entenda as dores da pessoa que você está vendendo. Entendeu? Porque senão, um bom negócio... O que é um bom negócio? Cara, quando é bom para os dois lados. Quando é ganha-ganha, né? Exatamente. Esse é um bom negócio. Você falou da questão aí de compreender exatamente o que precisa. Cara, hoje eu trabalho com software, que é uma coisa complexa de se vender. E eu sempre começo perguntando pro
prospecto, né, para a pessoa que está ali interessada, o que motiva ela a procurar um sistema hoje. Porque é a minha forma de tirar dela o que está doendo nela, qual que é a necessidade. Por quê? Se ela fala assim, não, eu queria ver o seu sistema. Cara, meu sistema tem mais de 1000 configurações, tem mais de 1000 formas de trabalhar. Se eu for ficar vomitando informação em cima dela, vai ser difícil fazer sentido para ela e eu conseguir atingir ali o que ela precisa. Então, eu sempre começo perguntando, tá, o que te motiva a procurar um sistema hoje? Eu já tenho outro sistema. O que te motiva a trocar? O que o seu sistema atual não está atendendo que te motiva a procurar um outro sistema? Então, é a minha forma de tentar entender essa dor. E a outra questão também é a questão da dúvida que você falou. O que eu uso muito tá fazendo sentido o que eu tô falando? Fez sentido para você isso aqui? Não fez por causa de tal. Beleza. É uma forma de eu ver também se está ficando claro ou não. Sim. Então é complexo, né? Quando o produto é complexo, você tem que começar ouvindo sempre. Com certeza. Eu nem falo o que eu tenho, tá? O que você precisa? Mas o que o seu sistema oferece? Cara, vamos começar pelo que você precisa. Porque o cara às vezes fala assim, não, mas o meu problema é suporte. Você ficou 1 hora mostrando a ferramenta, mas o cara não tá... Ele não vai nem ver. E isso aconteceu recentemente. Eu perguntei, ela explicou que o problema dela com outro sistema era o suporte. Aí eu falei, meu suporte é assim, assado. O que você faz hoje no outro sistema? Faço isso. Meu sistema te atende. Eu fechei sem mostrar o sistema. Eu não mostrei o sistema. Eu não mostrei o sistema. Cara, a venda é uma experiência. Assim. A venda é uma experiência. E ela tem que ser positiva. Entendeu? Eu sempre falo, cara, exclui a palavra não do seu vocabulário. Porque, cara, o cérebro não entende a palavra não. Se eu olhar pra vocês agora e falar assim, não pensa no elefante verde. Pensou na hora. Eu pensei na estrada de tomate ainda. Que é um elefante verde. Entendeu? Então, assim, cara... Mastermind? Você fez Mastermind? Não. Não? Lá, parece, é vendedor de alta performance ele, Não fiz. Não, por quê? Porque onde que eu aprendi que a gente tira o não? Que é muito comum, a gente foi criado assim, eu falo pela minha casa. Então assim, quando meu pai e minha mãe não queriam que eu fizesse algo, eles sempre colocavam o não, tipo assim, não, você não vai de bicicleta por causa disso. Não, porque pode acontecer isso. A gente foi criado a colocar a situação ruim para convencimento. Isso é muito comum. E a venda, ela tem que ser uma experiência positiva. Porque quando você tem uma experiência positiva de venda, você tem uma coisa que chama-se continuidade de venda. Vou dar um exemplo simples. Imagina que eu entrei na farmácia para eu comprar um remédio, porque eu tô com dor de cabeça. Eu estou comprando para resolver um problema. Eu tenho continuidade de venda? Nenhuma. Porque minha experiência não é positiva de compra. Eu compro, mas é uma experiência negativa. Se eu entrar dentro dessa farmácia e ver uma pessoa e falar assim, nossa, você tem barba, cara, que legal. Pô, eu tenho um creme. Não preciso. Não preciso. Por quê? Eu estou comprando para resolver um problema. Agora vamos por uma outra situação, uma experiência extremamente positiva. Eu vou comemorar meu aniversário de namoro, eu vou comprar uma roupa, né, cara? Uma roupa da hora, vou sair com a minha namorada, tem que estar bonitão. Eu vou lá, uma experiência positiva. Aí eu coloco uma calça, a vendedora fala, nossa, com essa calça eu tenho um sapato, deixa eu ver. Você tem continuidade. O que acontece? Muitas vezes você tem uma experiência positiva e você joga o não para esconder ou conscientizar através de algo que é uma escassez. Você tira aquela experiência positiva, mata a tua continuidade de venda e faz a pessoa comprar para resolver um problema. Você matou a tua continuidade de venda. Então, assim, exclui. Eu vou dar um exemplo, cara. Cadeira de carro de bebê. Você não está comprando por causa do acidente. Você não está comprando por causa de multa. Você está comprando porque seu filho tem uma viagem super tranquila e você possa olhar ele para trás e ver ele dormindo feliz. Entendeu? Porque às vezes você vai na loja, porque você vai ter o filho. É filho ou filha, já sabe? Filha. Filha. Você vai ter a sua filha, maravilhosa princesa. Aí ela vai comprar uma cadeira, porque você vai viajar. Você pegou um hotel fazenda, não sei o quê, papapá. Entra dentro da loja, a vendedora vira e fala, você tem que comprar uma cadeira, porque semana passada você não viu, a criança estava no banco de trás, bateu o seu voo pela janela. Ela cancela a viagem. Verdade. Tá entendendo? Cara, calma. A venda, ela tem que transitar no positivo. Porque a venda ela é uma experiência. Entendeu? Mesmo que seja uma compra racional, ela é uma experiência. E qual que é a regra do jogo? Você tem uma estratégia de venda tão boa que o seu cliente se sinta inteligente comprando de você. Aí você não perde ele nunca mais, cara. Quando ele olha e ele faz uma compra e ele se sente inteligente comprando aquilo, cara, ele fica doido. É aquela coisa que a gente compra e a gente fica replicando o argumento pros outros. Entendeu? É porque você se sentiu tão inteligente comprando aquilo, porque a estratégia que o cara te vendeu foi tão boa, você se sentiu tão inteligente com o software,
Você vai chegar e falar, cara, fiz um puta do negócio, que eu sou muito foda. É aquilo, quando a pessoa você vende pra pessoa e ela se sentiu inteligente, cara, é a melhor venda que existe. Por quê? Porque ela é uma experiência positiva. O Renan, que é da Liga, ele comentou uma venda que ele fez com a gente numa reunião que a gente teve, que eu achei incrível. Ele vende suporte de TI. É isso, a terceirização do suporte de TI. E ele comentou que ele identificou que a cliente era muito visual, né? Que queria ver as coisas e tal. E ele estava há meses tentando fechar. Aí, numa reunião, né? Ela tinha um alto índice de chamado no suporte da atual empresa que ela tinha contratado. Ele fez um exercício mental com ela. Falou assim, vamos fazer o seguinte, velho. Quero que você imagine agora. Imagina você chegando na empresa, contratou a minha empresa. Você chega aqui na sua empresa, a equipe tá todo mundo trabalhando, tranquilo, rodando. Aí você pergunta, galera, tudo certo? Tudo certo. Algum problema aí? Não, tá tudo certo. Tem algum computador para formatar? Não, os meninos da JTI já cuidou, né? Já resolveram isso pra gente. Ah, tá. Tem alguma coisa para eu passar para eles? Não, tá tudo certo. Imagina a tranquilidade que você vai ter tendo a gente como parceiro seu. Então, ele usou dessa questão de trazer uma experiência positiva através do imaginário da cliente. Por isso que eu falo, a galera da Liga é foda. Tudo vendedor de alta performance. É mastermind, ó. Tudo mastermind. É experiência. Quando você entende que a venda é uma experiência, você molda tudo pra isso. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que você tem que dominar muito bem quando você tá vendendo algo. Cara, controle de objeção. Isso é a coisa que, se você não souber, se você não dominar... Então, por exemplo, é uma coisa que eu sempre faço. Toda vez que eu encontro uma objeção dentro da minha estratégia de venda, eu sempre sigo 3 passos. Elogia, repete, reverte. Elogia, repete e reverte. Sempre. Por que elogia? Por que você começa com elogio? Porque ninguém ofende quem te elogia. Entendeu? E antes disso, por exemplo, você tem um problema. Quando o cliente está falando A, você pode falar B? Não. Quando você está no controle de objeção. Então você usa a técnica do porque eu não estou falando. Eu estou com a boca fechada. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque se você falar B, ele vai falar C. Entendeu? Então, quando a objeção vem, você escuta. E quando a objeção é, tá caro? Não, exatamente. É aquilo. Primeiro, você não vende algo mais caro, você vende algo que vale mais. Você fala, não tá mais caro. Vale mais. Ah, mas por que vale mais? Ele já te deu a deixa para que você evidencie todos os benefícios que aquele produto tem. Entendeu? Quando você sai de algo, por exemplo, eu tô vendendo X, eu vou Amarok Extreme. É isso. Ah, mas isso aqui é mais cara. Não, ela vale mais. Ela vale mais. Mas por que ela vale mais? Aí você evidencia todos os benefícios que tem ali. Que aí ele abriu a oportunidade de você deu colocar. a deixa. Entendeu? Então assim, o cara veio com um problema. Elogia, entendeu? Elogia a situação. Ou, por exemplo, uma vez aconteceu de eu chegar, o cara virar e pegar o carrinho assim, a estrutura do carrinho, falou, cara, como é que uma empresa de tantos anos de mercado, faz uma porcaria dessa, a gente foi abrir pra colocar no showroom, o carrinho tá tudo mole, não sei o que, blá, 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 blá. Falei, que legal, cara, você já tava abrindo os produtos pra pôr, acabou de chegar, você já ia pôr no showroom. Se a gente tivesse cliente mais assim, ia ser top. Já quebrou as pernas, cara. O cara, quebrou as pernas. Para. Aí eu virei. Aí o que você faz depois? Você primeiro elogia, depois você repete. Só que você repete tirando o negativo. Você repete simplesmente só o problema. Você tira toda aquela carga negativa que tá em cima. Você repete. Legal, você comentou que o carrinho tá mexendo muito. Aí você reverte, porque você só vai conseguir reverter se você tem domínio do que você tá vendendo. Aí eu falei assim, cara, já viu o carro rebaixado? O cara falou... Cara, carro rebaixado não tem suspensão, né? Isso que o carrinho tá fazendo, não é porque o carrinho é mole, tá com erro de design. Não, cara, isso é a suspensão do carrinho. Quanto mais a estrutura do carrinho mexer, menos vai ser o que a criança vai mexer. Então vai ficar muito mais confortável pra criança. Essa é a suspensão. Cara, por que você tá querendo tirar a suspensão do carrinho? Cara... Aí o cara responde, porque eu gosto de carro rebaixado. Eu tiro a suspensão do carro. Meu neném vai andar com o braço pra fora. Eu falei, o carro rebaixado... Neném aqui, ó, com a mãozinha. E eu falei pra ele, cara, já viu o cara dentro do carro rebaixado? O cara passa em cima de uma moeda, ele sente. Assim, Por quê? Porque não tem suspensão. Cara, se eu fizer esse carrinho duro pra caramba aí, a Galzerano começar a fazer esse carrinho duro pra caramba, cara, essa criança vai ficar com dor na cabeça, vai ficar balançando em tudo. Por que você quer tirar a suspensão do carrinho, cara? Isso é a suspensão do carrinho. Por quê? Porque a pessoa não tá errada, ela tá olhando só pela ótica dela. Tá tudo bem ela olhar, entendeu? Mas eu tô ali porque eu domino o produto, eu sei o que eu tô falando,
Entendeu? Então, é assim, é aquela situação do seguinte, eu preciso primeiro entender, uso a técnica do porque se você falar B, ele vai falar C, entendeu? Então você fica quieto, espera baixar. Cara, eu apliquei isso de uma forma, assim, uma vez que aconteceu uma coisa comigo, que ali mostrou pra mim que o funciona. Cara, eu tava na porta do hotel em São José do Rio Preto, no Nacional ali. Eu trabalhava como representante na época, eu trabalhava de camisa preta e calça. Tava na porta esperando o táxi, porque eu ia pro cliente de táxi, que era no centro, era difícil de parar. Cara, eu tava ali de mãozinha pra trás, assim, na porta do hotel. Parou um táxi, assim, o cara desceu do táxi, mas, cara, 3.000% bravo. Já veio na minha direção. E aí, cara, você já tem a resposta lá? Porque vocês estragaram a minha camisa. Enquanto ele tava falando, Pô, vocês estragaram minha camisa, cara. A camisa que vocês estragaram aí no hotel foi a camisa que minha mulher deu. Eu quero saber como é que nós vamos fazer. O cara foi, falou. Na hora que ele terminou, ele falou, você não vai falar nada? Eu falei, cara, o Daniel, o gerente aqui, cara, ele é muito top. Vem cá que eu vou te apresentar. Inclusive, boa escolha, né, cara? Você escolheu esse hotel é top pra caramba, né? O cara, Então, assim, por mais que às vezes não é com você, por que eu tô falando isso? É aquela coisa do time. Não sou eu e eles, somos nós. Eu tô na empresa, o cara ligou, o cara bateu, caiu no financeiro, e o cara tinha que estar falando com o comercial, e ele vai descarregar no financeiro, você assume a bronca. Você assume a bronca. Não sou eu e eles, somos nós. Na equipe é a mesma coisa. Eu vejo isso dentro de loja, cara. A pessoa vê que a pessoa tá entrando, o consumidor tá entrando dentro da loja com uma sacolinha, é troca. O vendedor corre. Ninguém quer atender. Ninguém quer atender. Não, peraí, cara. É uma chance de vender mais. É uma chance de vender mais. Então você tem que quebrar esses paradigmas, porque a pessoa é muito comum. A pessoa fala, não, pelo amor de Deus, é troca, corre. É troca. Não quero, eu não quero. Não, não é eu e eles. Não fui eu que vendi. Claro que foi. É esse senso de time. Não sou eu e eles, é nós. Entrou com a troca. Cara, e eu fazia muito isso. Na época eu era representante, eu ficava de sábado nas lojas. Porque eu viajava, eu não voltava, porque às vezes eu viajava pra longe. Às vezes eu ficava 2, 3 semanas fora. O que eu ia? Eu ia de sábado nas lojas. Porque é fácil ser engenheiro de obra pronta. É fácil demais. Você ficar falando o que você tem que fazer. Não, eu ia lá e eu queria aplicar. Vamos ver se esse elogia, repete, reverte funciona. Entendeu? Se olhar pro cara e falar, não, esse aqui não é mais caro, esse vale mais. Entendeu? Esse domínio de entender que todo produto tem 2 tipos de benefício. O benefício genérico e o benefício específico. O genérico é um posicionamento do produto. Por exemplo, eu não vou vender um carro pra você e virar pra você e falar assim, cara, você tem que comprar esse carro. Esse carro é muito top. Ele tem seta. Você vai falar, tudo bem. Mas eu te pergunto, você não vai comprar porque ele tem seta. Mas também você não compra se não tiver. Então é um exemplo bobo, mas assim, o benefício genérico do produto, ele é posicionamento de produto. Você tem que entender que todo produto tem um benefício genérico. Só que todo produto, um bom produto, tem sempre um benefício específico. Pode ser o do produto, do manuseio, do uso, da situação que você criou. Mas todos eles têm um benefício específico. Que automaticamente, a partir do momento que você conhece aquele benefício específico, ele vira modelo de comparação. Porque o cliente não sabe o que ele quer. Até você mostrar para ele o que ele pode querer. Então é simples, eu vou comprar um carro, o cara vira pra mim e fala assim, cara, ficar sem bateria é horrível, né? Eu falo, nossa, sem bateria não funciona. Fala, cara, esse carro é show, você pôs aqui, ele carrega. O que eu vou olhar no próximo carro que eu for ver? Você tem isso aí. Porque virou a comparação. Ele é o benefício específico. Cara, é a cereja do bolo. Eu sempre brinco na equipe de venda e assim, eu sempre tento deixar a linguagem o mais simples possível. Então eu falo assim, gente, é cereja do bolo. Por que cereja do bolo? Porque se eu pegar só a cereja, o que ela é? Só uma cereja. Se eu pegar a cereja no bolo, ela é o fim. Ela tem um propósito de existir. Ela é a finalização de algo belo. Então, se você sabe colocar o argumento na hora certa, você finaliza a venda. Você colocou na hora certa, você nunca começa com ele. Você começa com o genérico, fazendo o bolinho, aí você vem com o específico e coloca a cereja. Entendeu? Você vai balizando. O carro tem banco de couro. O carro tem isso. Aí você vem com o específico. Pode ser 1, 2 ou 3, dependendo do produto. Entendeu? Aí você coloca numa situação um benefício específico, cara. Aí você pôs a cereja do bolo. A partir dali, tudo não faz mais sentido. Por quê? Porque agora ele sabe que ele pode querer isso. Então ele não vai, porque o cliente, ele quer se sentir inteligente. Ele nunca vai querer menos. Aí fica muito mais fácil de você brigar e brincar com o preço ali, né? Você vai fazer um jogo de número, vai dar um benefício, um brinde. Então, assim, o domínio do seguinte, o que esse produto tem? Por isso que eu falo, eu sou um cara que acredita no produto. O vendedor, se ele não entender o que ele vende, esquece. Então ali é o primeiro passo para todo mundo.
Se você vai vender algo, cara, você tem que entender muito sobre aquilo. Senão você não vai vender. Esquece. Você tem que entender muito aquele produto, você tem que entender os benefícios, quais são os genéricos, quais são os específicos, como é que é a minha estratégia de venda, quais são as perguntas. Uma coisa que você usa muito é pergunta aberta e pergunta fechada. Entendeu? Ter um domínio do que é uma pergunta aberta, do que é uma pergunta fechada. Por quê? A pergunta fechada é aquela que você vai conduzir a venda. Entendeu? Porque você já sabe o que a pessoa vai responder, porque você está fazendo uma pergunta fechada. A aberta é aquela que vai, você tem que ter as estratégias, né? Então, por exemplo, eu pergunto assim, vamos dizer, eu tô vendendo um carrinho para ele. Você mora em casa ou apartamento? Cara, pergunta aberta, eu não sei o que ele vai responder. Eu não sei o que ele vai responder. E você consegue vender qualquer coisa com pergunta aberta e fechada. Inclusive, eu fiz um exercício uma vez que dá para você vender qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não tem o carrinho aí no carro, não, né? Entendeu? Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu chego aqui numa situação, por exemplo, ele vai ser pai. É a primeira filha, né? É. Ele vai ser pai. Vamos dizer que eu tenho o produto aqui. Eu escondi ele. Eu tenho o produto. Eu vou fazer uma estratégia de perguntas abertas e perguntas fechadas para eu vender o produto que eu tenho. Maravilha. Ele já é pai, vamos dizer, mora numa casa, vamos pôr uma situação ali hipotética para a aplicação. Maravilha. Mora em casa ou apartamento? Mora em casa. Legal. Aí perguntar para ele assim, uma pergunta fechada, simples. Alimentação saudável para você e para sua família é importante? Sim. Eu já sei o que ele vai responder. Quem vai responder não? É uma pergunta fechada. Eu sei, ele vai responder sim. Legal. E se você pudesse ensinar para sua família, além de uma alimentação saudável, como fazer essa alimentação saudável, ou seja, cultivar isso, é interessante para você? Sim. Maravilha. Só que tem um porém. Se você for ter uma horta na sua casa, vai ter uma coisa que você vai ter que sempre tomar cuidado. Porque você nunca vai querer que sua família, ou seu filho, ou sua filha, coloque a mão num adubo, né? É perigoso, ele é uma situação, é um produto nocivo. Você tem que proteger eles disso, não precisa? Uhum. Sim, eu tenho o produto perfeito para você. Você vai ter a horta, você vai ensinar da alimentação saudável do seu filho, vocês vão criar momentos maravilhosos e você vai cuidar dele de um jeito perfeito. Eu tenho exatamente aquilo que você precisa. Bosta em lata. Eu ia falar isso. Eu tinha certeza que era bosta em lata. Bosta em lata. Eu tinha certeza que era bosta em Cara, lata. se você tiver uma estratégia boa de venda, cara, você vende bosta em lata. Só que você tem que criar a situação. Imagina, aqui ninguém vende bosta em lata, a gente tem produtos incríveis na mão. Então dá pra vender tudo, cara. Isso é real, acessa aí, bostaemlata.com.br. Você já comprou, é bom. Não, mas o cara vende adubo. Eu em sei, eu já vi. É sensacional. Sensacional. Cara, que aula, hein? Que aula de vendas. Top demais. E me fala um pouco, assim, sobre hoje. Quais são os seus, o seu business, né? Qual é o principal Você negócio, atua, né? O que você... Hoje eu trabalho no time comercial da Galzerano. Tá. Eu tô envolvido no time comercial, no time de marketing. E hoje, cara, minha especialidade é na criação. Eu faço parte do time de criação de produtos. Mas explica, assim, o que é a Galzerano, para quem não conhece, né? Cara, a Galzerano é uma empresa de Limeira, tá? É uma empresa nacional. Tem 65 anos de mercado. É uma história linda aí, trilhada por pessoas incríveis. Que ela completou 65 anos esse ano. Ela é líder de mercado. Ela trabalha com 7 categorias de produto. Tá? Então ela tem berço, ela tem cadeira de alimentação, ela tem carrinhos, cadeiras de carro, andadorzinho, entendeu? Aqueles produtos, canguru. Entendeu? Ela produz e ela faz ferramentas, ela faz soluções. Para quê? Para que a vida do papai e da mamãe seja muito mais simples. Ela tá ali para literalmente pegar essa experiência maravilhosa que é ser pai, ser mãe e dar ferramentas para que ela seja mais maravilhosa ainda e solucione todas as suas situações e a sua vida fique mais fácil. Legal. Entendeu? Ela foi construída, até que o slogan dela, né, é o lugar do seu bebê. E eu brinco, né, que o segundo melhor lugar depois do colo da mamãe e do papai é num produto Galzerano, porque ele tá ali para isso, ele tá ali para receber esse bebezinho e cuidar dele também e dar uma situação muito confortável pro pai e pra mãe. E eu trabalho junto com pessoas maravilhosas dentro dessa empresa e hoje eu sou um dos responsáveis pela criação de produtos. Cara, que animal. Entendeu? Porque é o que eu falei, eu amo isso, né, cara? Pra mim produto é tudo, é o começo de tudo. E você falou de uma coisa que eu não sabia. Pra papai e mamães de pet também tem a linha Galzerano. Eu não sabia dessa. É mesmo, que legal. Porque o Olha lá, pet, você também não sabia dessa. cara, o pet faz parte da família. É. O pet faz parte da família, por que Total. não? Todo mundo que tá inserido dentro daquela casa, daquele apartamento, é família. Lógico, meus cachorros têm mais moral em casa que muita visita. Exatamente. Visita... não gosta de cachorro, nem vai. Exatamente. Eles chegaram moram primeiro- aqui, você não, você é visita. Mas porque, cara, querendo ou não, é uma família, né? Sim. E hoje é muito comum, por exemplo, um casal ali, antes do filho, ter um pet. Sim. E na hora que essa criança... E se eu tiver uma ferramenta que ali tá pensando no pet que vai viver junto, por que não?
Ele faz parte da família, ele tá inserido nesse quadro, nessa equação. Então ele também faz parte. Ou a pessoa que só tem o pet, ou a pessoa que tem o pet e o filho, entendeu? Faz todo sentido, ela tá ali, é parte da família. Cara, que legal. E assim, você fazendo parte dessa construção de novos produtos, como é que vem uma ideia de um novo produto, uma nova solução? Tipo assim, existe um processo de criação? Sim. Como que funciona? Assim, dá pra dar uma... Sim, como é que funciona? É assim, ó. A gente acredita da seguinte forma, por exemplo, eu acredito muito nisso. Eu não vendo e eu não crio carrinho. Quando eu vou ver algo diferente. Cara, por exemplo, quando eu era representante, estava lá na rua. Eu falo assim, não, eu não vendo o carrinho, eu vendo o que vai com o carrinho. Eu não vendo a banheira, eu vendo aquilo que vai com a banheira. Então é o seguinte, hoje quando a gente vai criar, é aquilo, o carrinho é para empurrar, é para levar a criança. Se eu tirar a criança, colocar a criança em 8 carrinhos diferentes, ela vai dormir em todos. O ponto de referência dela é baixo. Mas não, quem é o comprador desse produto? Qual situação ele está inserida? A gente vive hoje num mundo de mobilidade urbana. Entendeu? Hoje um apartamento de uma família não é grande como era antigamente. Os carros mesmo. Agosto do ano passado, a T-Cross foi o carro mais vendido do país. Entendeu? Primeira vez. O que é a T-Cross? É um SUV? Não é um SUV, né? Porque ele tem espaço interno bom, mas o porta-malas é pequeno. Você vê? É um crossover, né? Que eles chamam. Então assim, a gente fica sempre entendendo o seguinte. Como é o mercado? Como é que o mercado... O que está valendo mais para o mercado? Quem é esse consumidor? Aonde ele está inserido? O que ele valoriza? Entendeu? O que a gente vai colocar de benefício e ganho ali para aquele consumidor? Entendeu? Então, por exemplo, hoje a multifuncionalidade é algo que está em alta. Sabe? O cara ele não quer comprar uma coisa só para uma situação. Ele quer essa multifuncionalidade. Então a gente pensa, quais outras funções nós podemos agregar em tal produto? Entendeu? Então, como é um time grande, tem várias cabeças pensando, né? E aí você sempre eu sempre participo de conversas e assim, a loja, né? Entender também o que a equipe de venda tá vendo, sabe? Por exemplo, a gente teve uma ideia sensacional, a Galzerano, durante a pandemia, tinha o único carrinho antiviral do mercado, entendeu? Era um produto, na época que tava na pandemia, aquela loucura, era um produto com tecido antiviral, entendeu? Era diferente demais. Então, por exemplo, hoje a gente tem a linha ecológica, entendeu? Que é a linha Vita Verde, que é a linha que o tecido não passa por processo de tingimento, a cada 1 metro usa-se 8 garrafas PETs. Por quê? É pro papai e pra mamãe que quer cuidar do futuro, do futuro que o filho dela vai viver. Né? Então a gente sempre tá entendendo assim, o que esse consumidor está buscando nesse segmento? Qual outro benefício ele quer? O que ele está valorizando? Qual a situação que ele está inserida? Por exemplo, antigamente, o pet ficava pro lado de fora da casa. Hoje o pet dorme no pé da cama. Em alguns lugares, dorme na cama. Então, assim, mudou. E uma coisa é que, assim, hábitos não se mudam por imposição. Se mudam por vivência. Se eu impor você mudar o teu hábito, você não vai mudar. Entendeu? Que é aquela velha história do novo normal, né? Então, assim, a gente está se adequando a isso. Sabe? Quem são essas famílias? Como elas estão inseridas? Como elas estão vivendo? O que elas valorizam hoje? Qual a situação que elas estão? Entendeu? O que está acontecendo no dia a dia dessa pessoa? Ela vai para o trabalho de carro, não vai para o trabalho de carro? Entendeu? Esses passeios da criança são... Por exemplo, vou dar um exemplo. Cara, na pandemia, canguru fazia muito sentido. Porque o canguru é uma coisa que você consegue carregar o bebê com as 2 mãos livres. E qualquer situação que você coloque um pai ou uma mãe, cabe o canguru. Dentro de casa, fora de casa, em passeios curtos, no mercado, qualquer coisa. Então, assim, é uma coisa que você fala assim, canguru. Cara, ganhou-se uma nova situação, uma nova perspectiva de uso. E hoje ele existe, ele é super comum. Se vê bastante. Os carrinhos, às vezes, não tão grandes, mais compactos, foi o que nós conversamos. Sim. Então, assim, é essa constante pergunta de entender a dor do consumidor. O que ele está buscando? Por quê? Porque é ele que vai determinar o valor. Não é ninguém que está vendendo. A venda é demonstração de valor. Mas quem determina o que vale ou não é o cara que tá comprando, a mamãe, o papai ali, né? Que ele vai falar, não, isso aqui vale mais, não, isso aqui vale mais. Então a gente fica numa constante, eu sou um constante aluno. Entendeu? Eu tô ali sempre prestando atenção. Então é uma criação, muito doido, porque é um mercado que muda. E outra coisa, a gente tem uma janela muito curta. São 9 meses. E a gente atende geralmente pessoas sem referência. Numa janela muito curta de tempo. Então eu preciso entender o que ele tá valorizando ali. Qual a idade. Entendeu? Qual que é a situação que ele tá. A janela de oportunidades é baixa. É muito rápida. Entendeu? Então é bem complexo. É muito legal, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Cara, animal, velho. Eu, assim, tô vivendo um universo novo, né? Que nem você falou, a gente não tem referência.
Ainda que tem muita coisa na internet, a gente busca bastante, tem bastante, mas é por isso que é importante conhecer o produto para poder saber mais, vender melhor, né? Eu trabalho com consultoria, cara, e a minha venda às vezes acontece justamente sem eu falar nada técnico. Ah, eu tô no fulano de tal. Ah, aquele cara é meu amigo, se ele fechou, então, pô, pra mim tá de boa. Então, a minha venda depende muito de ouvir também e adequando, né? Tipo, a Check Business mesmo nasceu de uma necessidade de vários clientes que eu atendia. E aí, eu ouvindo, né, que nem você falou, pô, ouvindo meus clientes, o que melhoraria? A pergunta até que o Gianotto fez pra nós, que foi muito legal. Ele falou assim, o que faria você comprar mais de mim? Você pagar 10 vezes mais pelo trabalho. Perguntar Uma para um excelente cliente. pergunta. O que faria você pagar 10 vezes mais pelo que eu faço? E a gente às vezes nunca se faz essa pergunta. A gente acha que aquilo que eu acho super da hora vai vender super. Sim. Aí você fala, nossa, confio na minha ideia, é uma ideia incrível, mas você não perguntou pra ninguém. Você não perguntou se o cara pagaria por essa solução e muitas vezes você não consegue vender e se frustra. Porque veio da sua cabeça, entendeu? Tipo, não foi uma análise de mercado que você fez, uma pergunta, uma pesquisa, é um chutômetro. É uma pergunta incrível. Aquela, por que eu vou comprar de você e não do seu concorrente sem usar palavras genéricas? Ah, eu sou bom. Concorrente também é. Concorrente também. É. Por que eu vou comprar de você e não do seu concorrente? Eu resolvo o sem seu problema. O concorrente. todo mundo, É. exato. Entendeu? Por que eu vou comprar de você e não do seu concorrente? Responda essa pergunta sem usar nada genérico. Aí você sabe. Por quê? Porque você tem que entender quais são as suas âncoras. Você está se baseando no que para ter aquele produto, aquele serviço? Qual é a tua âncora? O que você vende? Por que você vende o que você vende? Qual a tua estratégia por trás? Quais são os seus balizadores? Entendeu? Porque, não, eu sou bom. Depende, cara. O que é bom? O que é bom para você pode ser bom para mim. Então, é isso, entender as âncoras do business. Qual que é? Por que eu? Por quê? Por que vai comprar de mim? Por que aquele produto? Por que ele faz sentido? Entendeu? Então, se você não souber responder isso, fica mais difícil. Porque você não consegue criar estratégia. E o que a gente pode esperar do Rui, do futuro? Ah, cara. Quais são os próximos passos aí? Eu falo, eu tô em constante evolução, entendeu? Mas uma coisa que eu aprendi é que, independente de onde eu for, cara, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, entendeu? E hoje eu tô aprendendo a ter orgulho do que eu sou. Porque eu fui criado num ambiente que não fez nada mais do que obrigação. E por mais que eu ainda estou na minha obrigação, cara, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei e tudo que eu construí até hoje, a pessoa que eu sou. Hoje eu aprendi a ter orgulho de mim, assim, sabe? Então, Legal. independente de onde eu esteja, eu tenho certeza que eu vou estar orgulhoso do que eu fiz, do que eu posso fazer. Entendeu? Então é isso que eu prezo isso. Cara, animal. Tipo, hoje o podcast foi, assim, pra mim, uma aula de gigantesca. vendas, né? Aula de Vendas vendas absurda. Então, cara, se você curtiu esse episódio, não esquece, clica aí no like, se inscreve no nosso canal, compartilha para aquela sua equipe de vendas que precisa vender mais. Os caras precisam pegar essa chave aqui, ó, para vender, cara, muito. Não é não, Tito? Com certeza, venda é fundamental, não importa o seu segmento. A gente falou disso aqui, né? Até uma ideia, você vende ela, até a sua imagem para você fazer amigos, para arrumar uma namoradinha aí, que seja, para convencer a galera de fazer uma viagem com você, para convencer a galera de ir num churrasco que você quer fazer. Você está sempre tentando vender uma ideia. Com certeza, Então cara. é importante a gente entender isso. Então curta, compartilha, ativa o sininho aí, se inscreva no canal, é muito importante. Vivemos para falar isso na internet. Era meu sonho. Era meu sonho. Incrível. Eu cresci vendo o YouTube, então era meu sonho falar, curta esse vídeo, compartilha. A gente ficava treinando, né? Sensacional. Exatamente. E temos a última pergunta, né, Titão? A última pergunta, cara. A gente falou aí de todo esse tempo que você tá aí. Até perguntei sua idade, novão, né? 28 anos. 28 anos. 28 anos. Não, como que pode isso, cara? O cara viveu 10 anos em um. Exatamente. Eu sou muito intenso, eu escuto isso bastante. Seria aquela mesma pergunta pro poderosíssimo. Quantos anos é? 378 anos e jovem ainda. Exatamente. A pergunta que a gente tem para finalizar é: se o Rui de hoje ficasse frente a frente com o Rui de 18 anos de idade, o que você iria falar para ele? Nossa, que pergunta, hein? Caraca. A gente começa com filosofia e termina com filosofia. Exatamente. E você vê, e é um ano atrás, né? Porque ele vivia 10 em 1, né?
10 anos atrás eu encontrasse, cara, o Rui de 18 anos, ele era uma pessoa que estava muito nervosa. Eu acho que se eu... E eu saberia que eu estaria falando com eu de 10 anos na frente? Sim, sim. Cara, eu acho que eu olharia pra mim e eu falaria que eu tenho muito orgulho. Porque eu acho que é a única coisa que eu conseguiria sintetizar. Eu olharia pra ele e falava, fica tranquilo. Eu tenho muito orgulho do que a gente virou. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque nessa época eu tinha muito medo. Então acho que se eu aparecesse e pudesse olhar pra mim e falar assim, cara, tenho muito orgulho de você. Eu acho que seria o que eu precisava ouvir com 18 anos. Porque eu tinha essa incerteza, eu tinha esse medo ainda. Então acho que eu só olharia pra mim e falava, deu tudo certo, tenho muito orgulho de você. Pô, sensacional. Cara, top, hein? Sensacional. Nossa, demais. Então, cara, é isso, né? Assim, esse episódio, esse final representa o que foi esse episódio, né? Então, ó, eu tenho orgulho de você. E eu tenho orgulho também de ser seu amigo, obrigado. cara. E faz total diferença você falar isso pras pessoas, realmente, viu? Faz, com certeza. Realmente. Que legal, que animal. Fiquei muito contente aí desse podcast. Acho que, assim, cresci demais. E obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, que é isso, foi sensacional. Tô muito feliz, muito da hora feliz mesmo. demais, cara. Que bom, irmão. A gente fica feliz, cara. O importante pra gente, pra quem vem aqui, é se divertir durante esse bate-papo, cara. É ser leve, descontraído, que seja uma coisa gostosa pra você. Então a gente espera que você tenha tido uma boa experiência aqui nessa... Deu uma horinha aí? Deu, né? Deu. Olha lá, quase uma hora. Povo que fala, viu? Esse povo de venda, fala... Fala muito, fala muito. Passou que nem um minuto. Mas assim, como que é o pessoal que quiser te acompanhar sociais, nas redes sociais? Você Cara, passa meu bastante- Instagram é Rui com Y, Rui G Barbosa, então eu carrego um nome pesado aí também. E é meu Instagram, cara. Meu Instagram, meu LinkedIn é Rui Barbosa, então é Rui G Barbosa. Rui com Y, G Barbosa no Instagram. Posto um pouquinho de tudo lá do que eu faço. Gosto bastante. E, cara, muito obrigado por vocês terem me dado esse Fechou. espaço aqui pra falar. Eu tô muito feliz de estar aqui. Entendeu? Eu admiro vocês, o trabalho que vocês vêm fazendo. Tá? Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Tô muito feliz. Show de bola. A gente quer te ver na liga também, cara. Com certeza. Eu acho que vem coisa boa por aí. coisa boa. Acompanhe, arroba Liga do Acompanhe. Conhecimento. Então é isso, gente. Obrigado por vocês estarem até aqui, né, acompanhando esse episódio. Então, não esquece, curte, compartilha. E também os patrocinadores vão estar aqui na descrição desse vídeo. E esperamos vocês no próximo episódio. Show de bola, galera. Tchau. Fica com Deus. Até mais.